No despertar do século XIX, quando o mundo ainda se recuperava dos estragos deixados pela Revolução Industrial, os cérebros brilhantes da humanidade fervilhavam com ideias audaciosas. A fumaça das fábricas já não era apenas o sinal de uma era de exploração e desigualdade, mas também o prelúdio de uma nova era, a era da inovação. Os pensadores e inventores da época vislumbravam um futuro repleto de promessas tecnológicas. Em laboratórios improvisados e oficinas escuras, mentes inquietas se debruçavam sobre diagramas e esquemas, tentando decifrar os segredos do universo e transformá-los em realidade palpável. Em meio a esse turbilhão de criatividade, destacava-se uma figura singular, o jovem engenheiro Thomas Aldridge. Filho de uma modesta família de operários, Thomas cresceu entre os rangidos das máquinas e o cheiro de óleo queimado das fábricas. Desde cedo, alimentou um desejo ardente de transcender as limitações de seu tempo e moldar o futuro com suas próprias mãos. Determinado a deixar sua marca no mundo, Thomas mergulhou de cabeça no estudo da ciência e da tecnologia. Dia após dia, ele devorava livros e experimentava novos conceitos, desafiando os dogmas estabelecidos e abraçando o desconhecido com uma paixão inabalável. Foi durante uma noite chuvosa, enquanto observava as engrenagens enferrujadas de uma velha máquina a vapor, que Thomas teve sua epifania. Inspirado pela beleza da engenharia e pela eficiência bruta da máquina, ele vislumbrou uma visão radical, uma nova era de progresso, onde máquinas não seriam apenas ferramentas de produção, mas sim extensões do próprio potencial humano. Com um fervor renovado, Thomas dedicou-se de corpo e alma ao desenvolvimento de suas ideias. Fundou uma pequena oficina nos arredores da cidade industrial onde cresceu, reunindo um punhado de mentes curiosas e corações ambiciosos para transformar seus sonhos em realidade. Assim começou a jornada de Thomas Aldridge rumo à vanguarda da inovação industrial. Enquanto o mundo observava com fascinação, suas invenções começaram a ganhar vida. Novos materiais foram descobertos, novos processos foram refinados e novas máquinas foram concebidas, desafiando as fronteiras do conhecimento convencional e inaugurando uma era de progresso sem precedentes. Mas como toda jornada rumo ao desconhecido, o caminho de Thomas não seria fácil. Confrontado com adversidades e desafios inimagináveis, ele teria que superar obstáculos tanto externos quanto internos para alcançar o seu destino. No entanto, com determinação inabalável e uma fé inabalável no poder da inovação, Thomas estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. À medida que as inovações de Thomas Aldridge e outros visionários ganhavam terreno, um fenômeno monumental começou a tomar forma: o crescimento vertiginoso das cidades. Impulsionadas pela promessa de emprego, progresso e oportunidade sem fim, pessoas de todas as origens convergiam para os centros urbanos em busca de uma vida melhor. As ruas estreitas e sinuosas das antigas vilas deram lugar a avenidas largas e imponentes, enquanto os prédios de tijolos empilhados como caixas de sapato deram espaço a arranha-céus imponentes, tocando os céus com seus picos afiados. No coração desse frenesi urbano, as fábricas rugiam dia e noite, lançando fumaça negra no ar e alimentando a máquina voraz da industrialização. Trabalhadores cansados desfilavam pelas ruas, seus rostos marcados pelo suor e pela poeira das máquinas, enquanto os magnatas da indústria se erguiam como titãs sobre os ombros dos que labutavam em suas fábricas. Mas não era apenas o aço e o concreto que cresciam nessas cidades em rápida expansão. Culturas se misturavam e se fundiam, criando um caldeirão de diversidade e criatividade que fervilhava em cada esquina. Teatros, cinemas e salões de baile surgiam como cogumelos após a chuva, oferecendo entretenimento e escapismo para as massas ávidas por uma pausa na monotonia do trabalho diário. Enquanto isso, os bairros operários se espalhavam pelos arredores das cidades, formando vastas extensões de casas modestas e ruas estreitas, onde os trabalhadores buscavam refúgio do caos urbano. Longe das luzes brilhantes e do frenesi das ruas principais, esses bairros eram como pequenas aldeias dentro das grandes metrópoles, onde os laços da comunidade eram forjados em meio à luta pela sobrevivência. Mas nem tudo eram rosas nesse cenário de crescimento desenfreado. À medida que as cidades inchavam, também surgiam problemas de superlotação, poluição e desigualdade. As condições de vida nas favelas eram muitas vezes insalubres, com doenças e miséria correndo soltas entre os menos afortunados. No entanto, apesar dos desafios,
O crescimento das cidades continuava inexoravelmente, alimentado pela promessa de um futuro melhor e pelas oportunidades que apenas os centros urbanos podiam oferecer. E no epicentro desse turbilhão de progresso e caos, as sementes da próxima revolução industrial já estavam sendo plantadas, prontas para germinar e transformar o mundo mais uma vez. Enquanto as cidades cresciam e se transformavam diante dos olhos do mundo, Thomas Aldridge e seus contemporâneos continuavam a desbravar novos horizontes no campo da inovação industrial. Movidos por uma insaciável sede de conhecimento e uma paixão ardente pela exploração, esses visionários estavam determinados a moldar o futuro com suas próprias mãos. Em laboratórios e oficinas, eles trabalhavam incansavelmente para desvendar os mistérios do universo, desafiando os limites do que era possível e criando máquinas e tecnologias que mudariam para sempre o curso da história. Um dos campos mais promissores da pesquisa de Thomas era a eletricidade, um fenômeno misterioso que intrigava os cientistas há décadas. Inspirado pelas teorias revolucionárias de nomes como Michael Faraday e Nikola Tesla, Thomas mergulhou de cabeça no estudo da eletricidade, buscando desvendar seus segredos e explorar seu potencial ilimitado. Com uma mente afiada e um talento incomparável para a engenharia, Thomas rapidamente se tornou um dos principais especialistas do mundo em eletricidade, desenvolvendo novas técnicas e tecnologias que transformariam para sempre a forma como a humanidade interagia com o mundo ao seu redor. Suas descobertas não se limitavam apenas à eletricidade, no entanto. Thomas também era um pioneiro no campo da automação, explorando maneiras de tornar os processos industriais mais eficientes e produtivos. Com suas máquinas inovadoras e seus métodos revolucionários, ele estava pavimentando o caminho para uma nova era de produção em massa, onde a eficiência e a precisão reinavam supremas. Enquanto isso, em outras partes do mundo, outros visionários estavam fazendo suas próprias contribuições para o avanço da tecnologia. Na Europa, cientistas como Marie Curie estavam desvendando os segredos do átomo, abrindo as portas para uma nova era de energia nuclear. Enquanto isso, nos Estados Unidos, inventores como Henry Ford estavam transformando a indústria automobilística, tornando os carros acessíveis às massas pela primeira vez na história. Em todos os cantos do globo, o espírito da inovação estava vivo e pulsante, alimentando a chama do progresso e lançando a humanidade rumo a um futuro de possibilidades infinitas. E no centro de tudo isso estava Thomas Aldridge, um homem cujo nome ficaria para sempre gravado nos anais da história como um dos maiores visionários que já viveram.